E aí o irmão falou assim: quem tem dívida não viaja, não sai para férias, né? É verdade, mas tem gente que mesmo assim ainda vai. Não estou julgando, você faz o que você quiser das suas finanças. Só que eu percebo que tem muitas pessoas com muitas dificuldades financeiras por conta de administração. Eu consigo ser próspero cá em Portugal, amém? Fala para quem está do seu lado: eu sou próspero cá em Portugal. Porque vem uma mentalidade que você precisa sair daqui para prosperar. Benção, se você tiver um chamado, vai mesmo, e não tem problema nenhum. A questão é a seguinte: Deus vai te prosperar no lugar onde Ele te colocou. Esse é um dos sinais que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Os irmãos entendem isso ou não? Amém? Então é assim, a partir da semana que vem, nós queremos ajudá-los com um curso chamado Curso de Finanças. Não é coach, não é nada dessas coisas que esses cursos que nós colocamos à luz da palavra de Deus. Nós queremos ajudá-los. Tem um link, não sei se você conseguiu passar o link. Tá, nós temos ali um banner, um flyer aqui para a gente colocar, um post, para nós começarmos esses cursos. É sábado, no período da manhã. Eu não posso vir, irmão. Se você está com necessidade, você vem. Separa um tempo para você ouvir da palavra de Deus. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer, então por que você está na dívida? Não quero te condenar, nem culpar você. Às vezes acontecem situações difíceis, situações que nós perdemos o controle, mas nós queremos, à luz da palavra de Deus, ajudar você. Eu já tive situações mais apertadas, situações onde as coisas pareciam mais difíceis, mas nós queremos ajudar você nessa situação, amém? Então, a partir da semana que vem, nos sábados, nós vamos ter aí no mês de agosto, nós vamos estar fazendo esse curso, amém? Curso de finanças, são 3 horas por sábado. Então nós vamos estar ministrando, tem todas as informações e tem um link que nós vamos dispor lá no Igreja Videira Porto, no WhatsApp, tá bem? Nós vamos colocar ali para nós estarmos diante do Senhor e ministrando diante dEle, amém? Glória a Deus, aleluia. Mais alguma informação? Os discipuladores? Não? Amém? Tem ali curso da Escola da Família, curso de finanças. Nós vamos estar ministrando para os irmãos, à luz da palavra de Deus, como que o Senhor faz, como que o Senhor tira você e como os milagres acontecem. Amém, irmãos? Financeiramente, quantos já tiveram milagres financeiros aqui? Eu já tive milagre financeiro aqui nesse prédio. E o Senhor é Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor nos dê uma palavra, para que o Senhor nos direcione na palavra, naquilo que é para ser colocado. Pai de amor, nós nos rendemos a Ti, crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está, que o Senhor mesmo está conosco naquilo que é necessário. Nós assim cremos, nos posicionamos diante da Tua palavra, diante da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. O quanto você vê de beleza no cristianismo? O cristianismo ele precisa ser belo, senão as pessoas não querem servir ao Senhor. E tem muita beleza no cristianismo. Só que aí uma coisa que acontece é o seguinte: como a gente não mostra a beleza, as pessoas veem só o que é feio. E só tem uma pessoa que embeleza o cristianismo, embeleza a sua vida, chamado Jesus Cristo. E eu quero mostrar isso para você. A questão nossa aqui é que veja a beleza do Senhor e seja transformado. Quanto menos beleza você vê no cristianismo, menos você tem transformação. O cristianismo é uma religião, e eu falo para você, na realidade é um estilo de vida belo, maravilhoso. Servir a Jesus é fantástico, irmãos. É fantástico servir a Jesus. Não é, estou falando de homens. Onde tem homens tem problemas. E aí eu estou falando isso para você fechar a sua boca quando vai falar da noiva do Senhor Jesus. Cuidado, a igreja aqui, ela está cheia de defeitos, e um dia você vai deparar com isso. Talvez você receba uma crítica ali, ai, que não sei o que, porque fizeram isso, porque comigo não aconteceram. Deixa eu dizer para você, com todo amor e carinho, para de mimimi, vamos avançar, nós precisamos ser iguais a Jesus. Nós precisamos ser iguais a Cristo. Essa igreja só está fundamentada para sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. E Jesus, Ele é poderoso para fazer coisas que nós não podemos fazer. Ele só consegue fazer. Ele é Deus sobre as nossas vidas,
sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito do Senhor Jesus, só dele. Para você, ou se converte de novo, ou aceita Jesus de uma vez na sua vida. Porque se não tem transformação, cadê Cristo? Se as coisas não estão sendo transformadas, falei, cadê Jesus? Os irmãos entendem? Às vezes eu fiquei já algum tempo, alguém já teve alguma coisa que parecia que demorava para transformar? Eu falei, Jesus, onde que o Senhor está? Cadê o Senhor? Eu preciso de transformação. E ele falou, você não está vendo beleza em mim, você não está vendo o que é belo, porque se você vê o que é belo, você é transformado, mas você só está vendo defeitos, você só consegue olhar defeitos, você só consegue olhar defeitos em você só consegue olhar defeitos nos outros, você só consegue olhar defeitos na noiva. Você é pastor, qual a visão que você tem? Você é líder da sua casa, qual a beleza que você vê na sua família? Qual a beleza que nós vemos? Você consegue ver Jesus? Tem uma música que fala, eu te vejo em tudo, não é? E a minha preocupação, e tem outra música do Asaf que eu estava vendo essa semana, que fala do Senhor, eu consigo ver Cristo na minha esposa, porque se eu vejo Jesus nela, é bênção demais. Se eu vejo nos meus filhos Jesus, as coisas começam a ficar belas, as coisas começam a mudar, porque o óculos que eu uso, ele muda a cor, ele deixa mais transparente, ele deixa a visão não embaçada. Quantos estão junto comigo aqui? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se nós pudermos ler, mas é importante você ter essa visão do cristianismo, porque Cristo é belo. Olha, ele diz, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, ele está cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho. Então, se tem uma coisa que está sendo impedida no mundo, é o Evangelho de prosseguir. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação da sua vida, da sua casa e da sua família. É só o Evangelho que pode transformar, não sou eu nem você. Então ele diz assim, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, se a imagem de Deus não está vindo, é porque eu preciso só de retorno. Se alguém puder me ajudar. Se a imagem de Deus não está vindo, é porque tem alguma coisa acontecendo. Porque assim, perguntaram essa semana assim, pastor, pode um crente ficar possesso? Eu falei, ele não é crente. Ela falou, como assim, pastor? Ele vai na igreja, ele frequenta culto, ele frequenta a célula, já faz 10 anos, pastor, ele ora em línguas, ele levanta as mãos. Eu falei, Ele fala assim, mas ele ficou possesso, ele mudou a voz, colocou a mão para trás assim, pastor, e ficou daquele jeito. Eu falei, Ele falou, pastor, como pode? Eu falei, só tem uma resposta para isso, não nasceu de novo. Você pode frequentar uma célula, frequentar um culto, frequentar a igreja, você pode falar evangeliquez, glória a Deus e aleluia, que te ensinaram até sapatear e rodopiar, e frequentar o seminário dos seminários, e na internet você faz tudo, mas não houve um novo nascimento. Porque eu te vejo o seguinte, vamos colocar atualidades. O que você viu sexta-feira na abertura da Copa, naquela situação que aconteceu, que a polêmica ela já o mundo está acabado, o mundo está depravado. E você que precisa pregar o Evangelho, a gente precisa mostrar Jesus, a beleza de Cristo Jesus, mas aí você fica criticando os outros que fazem lá, mas, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer para você, essas pessoas vão estar sentadas aqui conosco. Você estava no mesmo lugar, que você se acha melhor do que alguém que se veste de mulher, do que alguém que tem problema disso. Irmãos, pelo amor de Deus, o Evangelho precisa ser anunciado, a beleza do Evangelho precisa ser proclamada. Nós somos uma igreja que precisamos entrar nisso. E por que não entramos? Porque a beleza de Cristo ela não é manifestada. Deixa eu colocar para você, eu estava um mês atrás, eu estava ligando para uma pessoa, e estava conversando sobre um assunto da célula dela. Ela estava falando na frente do filho, e ela falava e o filho dava pitaco. Não, porque tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. Eu
falei, mas espera aí, por que teu filho está falando de um problema que não é dele? E nem tem nada a ver com o problema, nem com o assunto. Está mostrando só o quê? Não é belo, não está sendo belo. Vai chegar um momento que essa criança vai fazer o quê? Eu não quero nem saber de igreja. Esse negócio aí eu estou fora. Esse negócio dá trabalho. Está cheio de fofoqueiro, está cheio de gente falando da vida do outro, está cheio de gente falando isso, aquilo, aquele outro. Eu não quero isso para a minha vida nunca. E nós precisamos mostrar o que é belo para as pessoas e não ficar mostrando só o que não é. E Jesus é alguém fantástico, belíssimo. Ele sempre se mostrou como um Deus poderoso, como um Deus que esteve, e tudo o que você vê sobre Ele na Bíblia, atribui-se a você também. Está atribuído a você. As qualidades de Cristo têm que estar na tua vida. Só que tem que ter novo nascimento para isso acontecer. Os irmãos estão junto comigo ou não? Se não tiver novo nascimento, você não consegue viver o cristianismo. Você só fala que é cristão. E nós não podemos só falar, nós temos que ter um lifestyle, ok, irmãos? É isso aí. Batizado. Você tem que estar numa vibe, vamos colocar a linguagem jovens, você tem que estar numa vibe onde todo mundo tem esse lifestyle, todo mundo tem isso. Todo mundo tem um estilo de vida para Cristo. Tudo é para Cristo, tudo é do Senhor. O que eu falo, o que eu ouço, como eu vivo, como eu penso, tem que ser bíblico, porque senão não vai dar certo. Vai chegar lá na frente que a conta vai vir. Eu estava falando com esse líder, eu falei, a conta vai vir, quando vem, vem alta. Porque ele fala, ele não quer saber de igreja, ele não quer estar aqui no nosso meio, só escuta crítica. Ele não quer ficar na igreja porque ele só escuta crítica. Ele só escuta sendo criticado. O assunto da mesa é o pastor, a igreja, é o irmão, é o fulano, beltrano, ciclano. Você acha que ele vai querer ficar no lugar desse? O assunto deveria ser Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós. Eu falei, mas o que você estava falando para ele? Eu estava falando algumas coisas que estão acontecendo. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, fala de Jesus, fala da beleza de Cristo, porque senão o diabo vai cegar a geração. Está cegando já gente que é crente, fala evangeliquez, é neto, é bisneto de pastor, de pastriz, de apóstolo, de apostila, e que frequentou a igreja A, B, C, D, E, F, e vem sentar aqui. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aí você fala assim, o que você acha? Meu avô era um grande homem de Deus, e você? Também é. A questão é para onde você olha. O que você está olhando? Irmãos entendem que hoje eu estou admoestando para levantar? Oh Espírito Santo, presta atenção. Em nós mesmos, na nossa carne, não há nada de bom e nem bonito. Não tem nada bonito em você, irmãos. Você não é mais bonito que a outra família que peca, o que errou. O seu casamento não é mais bonito do que o outro que desmanchou. O nosso casamento, nossa vida não é mais bonita do que a outra pessoa. A beleza que está em você é Jesus. A beleza da tua célula é Cristo. Os irmãos entendem isso? É que a gente acha que o que é mais bonito é o meu padrão, o meu comportamento. Eu não faço, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Eu não faço o que eles estão fazendo. Eu não faço ceia daquele jeito. A minha ceia é diferenciada. Irmãos, vá pegar coquinho na beira da serra, como dizia o pastor. Vai pegar coquinho na beira da serra. Aqui não tem coco, irmão, você não vai achar, então fica lá um tempão pegando, para ocupar seu tempo. Os irmãos estão junto comigo, vamos lá? Quando mais crescemos, presta atenção, quanto mais crescemos, mais vemos coisas imperfeitas em nós e na igreja. Quanto mais você cresce, e a criança vem crescendo, ele falou, tem 10 anos essa criança, ela está crescendo, ela vai começando a ver imperfeições. Aí quando ela vem as imperfeições, em vez de eu mostrar a beleza de Cristo, eu mostro que tudo está errado. É verdade, filho, esse negócio está errado mesmo. Aí você fala da família, fala de não sei quem, fala de não sei quem. Nós temos uma geração inteira que não está aqui, e nem vai ficar aqui, e está procurando um lugar, e não vai encontrar. Deixa eu dizer para você, não vai encontrar. Pastor, como é que é isso? Não vai encontrar, sabe por quê? Porque o problema está intrínseco, está no software, está na beleza que colocaram de igreja que não existe. E deixa eu colocar para você, está cheio de imperfeição. Você e eu estamos cheios de imperfeições, ou não estamos?
Pastor, não fala assim de mim, que eu sou melhor. Irmãos, você só não está na cadeia de custódia, porque Deus te libertou. Ô pastor, você só não está ali na sarjeta. Eu estou falando isso de mim. Eu só não estou na sarjeta, porque Deus me libertou. Fala para vocês, se Deus não fosse na minha vida, nem aqui eu estaria. O problema é que a gente se acha mais merecedor que os outros, melhores que os outros, e vemos as imperfeições, porque a gente é grande, a gente se acha grandão, somos grandões. Olha que grandão que eu sou, olha quanta gente eu tenho na minha cela, olha quanto a igreja tem. Deixa eu dizer para você, nós precisamos entender algumas coisas, para nós avançarmos para outras maiores. Quantos creem em mim? Presta atenção, toda a beleza de Cristo nos tem sido dada para mim e para você, toda a beleza dele, tudo que ele tem de mais belo foi sendo dado para mim e para você. Quantos entendem? Vamos lá para frente ou não? Amém, irmãos? A igreja que você fez parte era bênção e abençoada, foi lá que aceitou você, um imperfeito. Os irmãos entendem isso, não? Porque tem muita gente que entra na internet, irmãos, para falar das imperfeições da A, B, C, D, E, F, G. Está cheio, está imperfeito. Nós precisamos orar para que Cristo se manifeste de uma forma sobrenatural. Então, toda vez que Deus olha para mim e para você, Ele te vê em Cristo. Foi o seu batismo? Você foi batizado em quê? No roncó? Não. Foi batizado em quê? Em Cristo. Você não foi batizado em animais, em situações, você não foi batizado. Você foi batizado debaixo do sangue do Cordeiro. Você foi batizado na obra de Cristo. Você foi batizado na cruz do Senhor. Então, toda vez que Deus olha para você, Ele te vê em Cristo. E quando Ele olha para você, Ele só vê coisas belas. Ele não está vendo as suas imperfeições. É que você tem que mudar e eu também tenho que mudar. Mas Ele não fica olhando as imperfeições. Porque se Deus olhasse as imperfeições, você já pararia. Se fosse as imperfeições dessa igreja, deixa eu dizer, essa igreja não subsistiria por tudo que ela passou. Se fosse colocar e levar em conta a língua dos irmãos que falam mal e criticam as igrejas, deixa eu para você, as igrejas não existiriam. E é por isso que muita gente está lá fora, fazendo o que faz, não quer estar às vezes junto conosco. Porque nós precisamos entender, eu estou em Cristo, tem algo belo na minha vida. Os irmãos estão junto comigo, não? Então Deus nos deu a beleza de Cristo, como cobertura da nossa feiura. Fala para quem está aí do seu lado, vê se ele consegue falar isso. Deus nos deu a beleza de Cristo, por causa da nossa feiura. Irmão, não tem jeito. Eu não sou feio. Deixa eu dizer para você, a feiura que eu falo é das coisas imperfeitas, amém, irmãos? O seu lado esquerdo não é igual ao direito, às vezes seu olho é mais caído do que o outro, aí você vai falar, né pastor, eu estou vendo, às vezes o cabelo não está do jeito que você colocaria, nada que o cirurgião plástico não resolva, por um tempo, mas a idade vem para todos. Vamos falar um pouquinho do amor do Senhor pelo seu povo? Deus tem um amor pelo seu povo, e tem um povo no meio do povo, que é o povo de Deus. Você crê ou não? E Deus levanta a mim e você, para sermos povo de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é povo de Deus, e Deus está levantando você. Então no Antigo Testamento, presta atenção nisso, no Antigo Testamento, Ele se mostrou, presta atenção, numa sarça pegando fogo, mas era Cristo. Imagina você ver uma sarça que não pega fogo, você não ia lá para chegar perto ou não? Você pensa nisso ou não? Fala, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Uma sarça que não pega fogo. Foi assim que Jesus se manifestou. Quantos estão junto comigo? Então Ele mostrou-se numa sarça, porque Ele se revelou assim. E Deus se revela da forma como Ele quer, irmãos. O jeito que Ele quiser, do jeito que Ele for lá fora, para quem vem. E não tem um modus operandi que Ele vai falar, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito. Deixa eu dizer para você, só ora, fala, Senhor, encontra, Senhor, vem com poder, vem com graça, eu creio que o Senhor se manifestará. Quantos estão junto comigo? Então, presta atenção, porque Ele se identificou com o seu povo, que estava sofrendo na fornalha da aflição do Egito.
Deus não ficou longe vendo o sofrimento do seu povo, mas veio aonde eles estavam. Deixa eu dizer para você, Deus está vendo, tem muita gente nessa madrugada que sofreu muito, tem muita gente sofrendo fora daqui, tem muita gente entendendo isso, e Deus se manifesta no sofrimento. Deus vem junto com você no sofrimento. Quantos estão junto comigo aqui? Depois disso, Deus livrou o seu povo com grandes sinais e prodígios. Irmãos, ele fez prodígio, criticava, Deus era criticado e blasfemado. Falava, aí, tirou a gente de lá, pepino estava bom, cebola estava bom, o alho estava bom no Egito, veio aqui para a gente morrer de fome nesse lugar. Eles começaram a reclamar. Deus pega e manda maná. Reclamaram de novo, manda codorna. Irmão, você já tentou pegar uma codorna? É dificílimo. Ele manda codorna aqui nessa altura. E o que ele faz? Pega a codorna o quanto vocês querem, até sair pelo nariz. Os irmãos estão entendendo como é poderoso isso? Fala, como é poderoso o nosso Deus, como Deus se manifesta, amém? Presta atenção, eles vagaram no deserto durante 40 anos, mas essa não era a vontade de Deus para eles. Às vezes não é vontade de Deus para você, você fica vagando. Os irmãos entendem ou não? Você não é uma alma penada que fica vagando, os irmãos entendem? Sua alma tem destino, você tem destino. Pastor, por que eu fico vagando? É porque as declarações não são de acordo com a palavra. O que Deus chamou você para falar é de acordo com a palavra. É assim que nós somos chamados para viver. Mas às vezes nós declaramos coisas que não deveríamos. Presta atenção, por causa do pecado deles. E qual que era o pecado deles? Que eles não acreditavam que o Senhor lhes daria grandes e boas cidades, que o Senhor era bom sobre a vida deles. Tem pessoas que não acreditam nisso. Você fala para Deus é bom, mas como é que é bom? Olha o que eu estou dizendo, olha o que eu estou passando. Deus é bom. Deus tem algo poderoso para vocês na terra da promessa, na terra de Canaã. E ele fala assim, não, nós não acreditamos. Você vai ver que a grande maioria não acredita. E às vezes você fica com o que a grande maioria está falando. E você fica com a palavra de um, palavra de outro, palavra de outro, palavra de outro. E Deus está dizendo, você não vai ter que andar com a grande maioria. É exceção. Nós vamos ser exceção. São 2 para 8. Não, são 2 para 10. 10, a grande maioria estava declarando, nós não acreditamos, será que é bom mesmo? Olha aí, tem gigantes, manda leite e mel. Fala assim, não, eu acredito, Deus é bom, Ele falou, Ele vai cumprir, Ele falou, as coisas vão acontecer. Agora nós precisamos entrar nisso. Os irmãos entendem? Fala, Deus é bom. Fala, Deus é bom comigo. Deus é bom com a minha casa. Deus é bom com a minha família, mas não está acontecendo o que eu quero. Não está, mas Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom o tempo todo. Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. E nós precisamos entrar nisso. Mas a gente fica assim, será? Oh, Senhor. Fala, o Senhor está junto. Os irmãos entendem isso ou não? Abre lá para mim, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 a 11. Olha o texto aqui para vocês entenderem isso. Cuidado com o que nós falamos. A salvação está nos seus lábios. A bênção está no que você declara da palavra de Deus, pastor. É isso. Essas palavras que hoje vos te ordeno estarão no teu coração. Não tem uma palavra que não sai do teu coração. Falei da boca para fora. Não existe isso para quem é crente. Falei da boca para fora, falei sem querer. Não falou não. Você falou que está cheio o teu coração. Teu coração já está cheio disso. Fala, Senhor, muda o meu coração, transforma meu coração, mostra a tua bondade sobre a minha vida. E ele diz o seguinte, olha lá, tu as encalcarás a teus filhos. Irmãos, em vez de falar mal da igreja, abençoa. Fala, essa igreja, vamos orar pelo líder, vamos orar pelas pessoas, vamos orar. Mas, você viu lá? Não tinha água. Você viu lá? Esse negócio de copo. Eu já disse, você viu o outro? Trouxe algo maior que o outro. Você viu lá? Você viu a célula? Fez aquilo, aquele outro. É você e Deus. É que o Senhor colocou para você. Inculca a palavra, tem a palavra. Mostra a palavra, amém, irmãos? Olha o que ele, e delas falarás sentado em tua casa. Está falando da mesa. Então imagine esses 10 espias. Pastor, estou vendo um monte de defeito. Você vai ver mais defeito ainda no nosso meio. Sabe por quê? Porque você não consegue ver coisas belas. E o Senhor está dizendo para você, começa a ver a beleza de Cristo nas pessoas.
É isso que acontece. Nós precisamos ver Jesus nos filhos. Preciso ver Jesus no meu casamento. Eu preciso começar a ver a beleza, mesmo que seu marido, a sua esposa não faça o que você quer. E ninguém é obrigado a fazer o que você quer. Nós precisamos entrar naquilo que Deus está nos colocando. Amém, irmãos? E ele fala, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Irmãos, então ele está falando do seu dia a dia, do corriqueiro, de quando você levanta e quando você deita. Tem uma forma e um estilo de vida que tem que ser Cristo belo. E aí? Ele está falando, você vai levantar, tem que ter o Cristo belo. Você vai entrar no meio do almoço, vai ter o Cristo belo. Pastor, mas eu vou negar o que eu estou sentindo. Deixa eu ver, você não vive pelo que sente, nem pelo que vê. Você vive pela fé. E tem uma fé, uma palavra e promessas para a tua vida que nós precisamos alcançar. Mas olha o que ele está dizendo ainda. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Os judeus fazem isso. Eles pegam filatérios, amarram, eles pegam aquela corda, amarra aqui, colocam uma caixinha aqui e na mão direita. É o que eles fazem, eles dizem isso como literal, mas tem uma palavra que tem que estar amarrada no seu braço, que fala da sua destra, da sua força, que é a palavra de Deus, e tem que estar encucada para você tomar decisões, que fala do frontal, da sua parte frontal, onde você precisa disso. Então tem muita gente hoje que quando vai tomar uma decisão, ele não tem a palavra frontal, ele não tem uma palavra que bate de frente com ele vai tomando decisões e vai fazendo, depois Deus faz, depois acontece, porque não tem o frontal. A palavra tem que estar aqui, nas decisões. Primeira coisa, tem na palavra, está dito, está colocado. Essa é a beleza de Deus. A beleza de Deus é que Ele deixou uma palavra para ser força para você também, no seu braço direito que eles colocavam, eles amarravam aquilo e colocavam nas mãos, falando, a palavra é minha força. É o que Ele está dizendo. Olha o que Ele diz ainda, no 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ele está dizendo, vai estar em todo lugar, vai ter palavra, em todo lugar vai ter um decreto, e eu não vou me desviar dele. Essa é a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode parecer o contexto mais absurdo possível, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acredita, pega alguém com você. Quantos estão junto aqui comigo? Quantos conseguem ver beleza nisso? Você consegue ver, ou mais ou menos? Você crê que o Senhor está com você? Pergunta para quem está do seu lado, o quanto você crê que Deus está com você? Vê o que Ele te responde. Os irmãos entendem isso ou não? Aleluia, só deu um problema aqui no meu telemóvel. O pessoal está mandando mensagem agora. Não dá certo, é aqui que eu coloquei para a palavra. Os irmãos têm um pouquinho de paciência só. Glória a Deus. Então presta atenção, a beleza de Cristo está na sua palavra. Por que eles não entraram em Canaã, irmãos? Porque eles decretaram algo fora. Então eles foram para ver a terra da promessa, e quando eles chegaram lá, não tinha uma palavra. O que eles começaram a ver? Tem gigante, mana, leite e mel, maravilhoso, mas isso para nós não interessa. Tem cidades fortificadas, tem gigantes ali naquele lugar? Tem, mas ele falou, isso não importa para a gente. Nós precisamos entender que Deus tem promessas para a tua casa, para mim, para você, e nós precisamos entrar, amém? Então presta atenção, quando eles chegam em Canaã, Josué se torna líder. Deus vai te levantar na liderança nesse país. Eu não quero ser, mas não tem jeito, irmãos. Quem avança, quem pega a palavra de Deus, não tem jeito de você não liderar aqui. Deus quer fazer você líder da tua casa. Fala Deus. Fala, pastor, não é questão de você liderar. Se você tem uma palavra de Deus na tua mente, como força do teu braço, como algo que você está colocando, por que não liderar? É que a gente acha que a liderança é na força do nosso braço. Não, a liderança está no que você declara, no que é gerado. Isso é a força da oração da tua casa, da minha casa. Quantos estão comigo aqui? É interessante que eles estavam diante de Jericó, uma noite antes que o Senhor apareceu a ele, falou o seguinte, presta atenção, um capitão fala para ele, você é forte e corajoso, você está no exército, vamos para frente, vamos lá, vamos para a batalha, vamos junto. E ele fala o seguinte, presta atenção,
de uma forma que ele se manifestou assim, porque agora o seu povo estava num campo de batalha. Então Deus se manifesta de formas belas. Vejo pessoas se levantando, irmãos, homens e mulheres se levantando, às vezes por interceder por alguém que parece que o negócio está lá embaixo. Não tem problema nenhum. Tem problema sim. Nós precisamos de um posicionamento na palavra. Os irmãos estão junto comigo ou não? Olha Isaías 63, 9. Olha que forma bela que o Senhor se manifesta. Isaías 63, 9. Olha aqui. Então a palavra se manifesta. Olha o que diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Quem que você acha que é o anjo que guarda a sua casa? Jesus. Ele se manifesta de anjo. Irmão, você nem viu, mas alguém já viu o anjo aqui? Ele se manifesta como anjo, ele vê as coisas, ele se manifesta dessa forma. Anjo de Deus, o anjo do Senhor. Ele fala o seguinte: pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele está dizendo, ele está conduzindo você, ele está conduzindo sua casa. Essa é a forma de Deus se manifestar. Foi assim no Antigo Testamento. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então maravilhoso nós vemos quanto o seu povo foi afligido, mas a aflição também, e também o seu sofrimento, porque Deus veio para o nível do seu povo. Deus vai vir sempre para o seu nível. Você sabia disso ou não? Podemos abençoar essas pessoas que estão fora, a igreja, as pessoas que estão junto conosco. Então presta atenção, outra manifestação de Jesus, que ele é bonito e belo, é humilde e gracioso. Presta atenção nisso, você vai entender isso diante das circunstâncias. Eu queria ler um texto que é a expressão do anjo na presença aqui, fala que quando Deus veio ver o homem no Velho Testamento, ele estava junto com o seu povo e eles estavam com Deus, mas eles não conseguiam ver Deus. Agora nós conseguimos ver Jesus. Quantos estão junto comigo aqui? Você crê? Abre lá em Mateus capítulo 2, versículo 11. A única pessoa que pode escolher o lugar onde nascer foi Jesus. Alguém escolheu o lugar onde nasceu? Não, a mãe e o pai que você teve? Sim ou não? Não conseguiram? Não conseguiram. Alguém escolheu a cidade onde nascer? Sim ou não? Foi no Minas, em Minas, Bahia. Não queria ter nascido aqui. Portugal. Mas Jesus escolheu no lugar que ele nasceu. Presta atenção, algo poderoso tem a ver com algo maravilhoso, humilde e gracioso que Deus faz. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Você acha que Jesus escolheu ser um lugar mais humilde? Presta atenção aqui, quem já teve filhos, quem é mãe aqui, escolheria uma manjedoura, um lugar de pedra, no meio de um monte de animais, para ter o seu filho? Mas Jesus escolheu. Por que ele escolheu o lugar mais humilde, irmãos? Para que nós fôssemos tomados desse lugar. Você está entendendo algo belo que Deus faz? Ele escolhe uma manjedoura, irmãos. Ele escolhe um coxo. O coxo não era feito de madeira, como tem nos presépios aí não. Era algo feito de pedra. Os animais, diz que não tinha sido usado, mas ele entra ali, ele entra naquele lugar. Ele era o mais pobre, ela não tinha nada, não tinha enfermeira, não tinha hospital. Ela foi ter ali num estábulo o filho, no lugar que ele foi colocado. A questão aqui é que você entender que depois o Senhor supre a necessidade. Então a humildade do Senhor é para que eu e você fôssemos supridos hoje. Olha o que ele diz o seguinte: ele é gracioso para lhe dar. Então o que estava faltando para Maria? Então faltava incenso, ela ia ter. Faltou mirra, ela ia ter. Que está colocando? E ouro. Então Deus supre a sua necessidade. Deus é gracioso. Só que a gente não mostra essa beleza. O tempo todo a gente está reclamando que não tem do seu recibo de vencimento, e aquela toda, você sabe que o salário é muito baixo aqui, o salário não dá para nada. Deixa eu dizer para você, Jesus já tomou o lugar. Ele já veio no seu lugar, no meu lugar, para que a gente conseguisse entrar nisso. Ele já se humilhou. Os irmãos entendem a beleza de Cristo nisso? Mas o problema é que a gente fica não na beleza, a gente acha que a gente tem que fazer mesmo.
Deixa eu fazer aqui, deixa eu andar com uma sandália, aquela bem rasgada, com um tênis rasgado, para a gente mostrar que a gente está bem pobre, que a gente vai. Tem gente que ama isso. Dormir com aquelas camisetas de coisa, aquelas camisetas de campanha da videira, tá lá, tá tudo rasgado, pastor, maravilhoso, pastor. Com pijama pelo menos, irmão. Pastor, não gosta. Alguém vai tocar na sua casa lá no meio da madrugada, você fala, e aí, como que você vai atender? Camisa lá estampada, que você fala, o que é isso? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então a beleza do Senhor está na humildade. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Você conhece Jesus belo, humilde? Quantos aqui entendem isso ou não? Outra coisa, ele foi submisso e sábio. Presta atenção, eu tinha 12 anos de idade, ele submeteu. A beleza está na submissão, mas quantas vezes nós não submetemos? Mas Jesus submeteu, tinha 12 anos. Ele era mais sábio que os outros todos ali? Muito mais sábio. Ele foi discutir com gente grande, irmãos, com teólogo. Ele foi discutir com gente que tinha ali anos e anos. Os barba branca, estava tudo ali. Chegou com eles, foi lá conversar de igual para igual. Tinha ido embora, a mãe dele tinha falado, onde é que você estava, menino? Você sumiu com 12 anos de idade? Ele submete. Ele fala, me perdoa, não devia estar aí. Então presta atenção, a beleza de Jesus é que ele submete e tem sabedoria. Mas as pessoas não entendem hoje, vão submeter a quê? Submeter a quem? Você é maior que eu, o que você faz? Qual os seus títulos? Qual o seu irmãos, eu já vi gente dando carteirada, fala, o que você faz aqui na igreja? Eu falei, quem é você? Os comedores de feijão. Os irmãos entendem isso ou não? Quem é você? Qual é a sua função? Espera aí. Jesus submeteu. A beleza está na submissão, mas a gente acha que a beleza, ela está bater de frente. Deixa eu falar umas boas verdades aqui. E não, irmãos, a submissão, ela traz sabedoria. Jesus foi o mais sábio porque ele foi submisso. Quantos aqui entendem isso ou não? Então presta atenção, ele foi ao templo, estava com os doutores da lei e os escribas versados nas escrituras. A Bíblia diz que o Senhor ouvia e fazia perguntas, mas depois disso todos ficaram admirados com a resposta que ele dava. Presta atenção, sabedoria está em você saber ouvir, em você estar junto. Pastor, me dá sabedoria. Deus vai te dar situações para você ser sábio. Os irmãos entendem ou não? Fala glória a Deus. Então presta atenção nisso. Ele perguntava não porque queria saber, ele já sabia a resposta, mas fazia pergunta para que eles pudessem saber as coisas. Ele não tinha resposta, perguntava ele de volta, então o Senhor lhes respondia. Vamos ver o texto lá em Lucas capítulos 2, 51 e 52. Olha o que diz o texto. Desceu eles para Nazaré e ele era submisso à sua mãe. Cadê a submissão? Consegue obedecer pai e mãe ou não? Já estou bem grandinho. A mãe faz chinelo voar, irmãos. Vocês já viram? Você chinelo voa. Ai, pastor, o que é isso? Agressividade. Não, às vezes voava. Em casa acontecia. Alguém tinha isso ou só eu que tinha? E ajudava, irmão. Não lembro nenhuma surra, mas era bom. Quando eu não era submisso. Alguém já foi levar o lixo para a rua? Alguém já teve isso ou não? Jesus, vamos para frente. Minha mãe está ouvindo lá. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos... Então, a beleza de Cristo é que você cresça. E as pessoas verem você crescendo, não é bênção demais? Fala, esse irmão, eu vi ele. Era um pobre de marré. E agora se pareceu, de onde veio essa sabedoria toda? De onde está vindo essa forma de falar? Essa eloquência que ele está dizendo? De onde veio essa pergunta? Da sabedoria bíblica. Os irmãos entendem isso ou não? Então presta atenção, o nascimento de Jesus foi magnífico. Sua infância cheia de beleza e de bondade. Gentileza eram tremendas. A maioria como o Senhor tratava os pecadores, surpreende. Jesus não deixou um pecador sair dali sem uma resposta. Nós vamos entrar em algo aqui que eu vou falar do Evangelho, mas a minha preocupação com você é, Deus não deixa ninguém sair sem uma resposta.
Os irmãos entendem isso ou não? Amém? Vamos ler em João 3, João capítulo 3, eu queria que nós abríssemos ali, e vai ter até o 16 nós vamos ler. Olha o que diz o texto aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Era um fariseu, era um homem letrado, era um homem estudado, mas era interessante que no meio dos pecadores sempre tem aquele que é humilde, mas tem aquele que se acha. Os irmãos já teve aqueles que se acham? Eles chegam arrogantes, e chegam achando, e aí? Uma vez eu fui numa oração, alguém já foi orar por alguém no hospital? Cheguei no hospital, chegaram para mim e perguntaram assim, e tinha lá uma outra pessoa, que a pessoa achou que minha oração ia ser boa, ela chamou outra, falou, quanto mais melhor, né? E chamou um lá, aí o rapaz me fez a pergunta, fala, em quantos dons você flui? Eu falei, não sei. Eu não sabia falar, não sabia quantos dons eu tinha. Porque aí a pessoa do outro lado falou assim, porque eu fluo nos 9 dons. Eu falei, Jesus, o cara é Jesus. Jesus está aqui, eu não estou sabendo. Ele flui nos 9 dons. Ninguém flui nos 9 dons, irmãos. Os dons é para capacitação do ministério. Mas aí foram os 9. Falo para você, como é que isso funciona? Como é que isso tem a ver comigo, com você? Os irmãos estão junto comigo? E aí Nicodemos chega ali humilde, ele fala, só que não entendeu nada do que você vai entender. Chamado Nicodemos, um dos judeus, essa noite foi ter com Jesus, disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Até aí está maravilhoso, ele começa a falar e ver os sinais, começa a admirar da forma como Jesus vivia, a forma bela como Jesus estava, e aí ele continua para frente, olha o 3, a isto respondeu Jesus, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Complicou agora, deu um bololô na cabeça dele, mas desse diálogo, vai surgir algo muito importante, olha o que surge aqui, olha o 3,16, olha o que surge aqui, 3,16, alguém conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é belo isso? Eu nunca vi ninguém falando isso sobre a questão das Olimpíadas, que você vê na internet, é só crítica. Deus amou o mundo. Mas ele fala assim, como que é isso? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, é para todo mundo ser salvo. É que nós achamos que as pessoas têm algo melhor, mas presta atenção nisso, isso é majestoso e nobre. Deus tem majestade e nobreza para entrar em qualquer lugar. Ele entra, ele pode falar com o fariseu e pode falar com o iletrado. Nós precisamos entender isso, essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza de Cristo. Mas nós não conseguimos às vezes conversar com alguém iletrado. Uma vez chegou uma irmã aqui, doutora, formada com doutoramento, e aí ela começou a falar comigo, e não sei, mas a forma dela falar, ela falou, não, que eu tenho que defender uma tese de doutorado, eu estou fazendo isso, não sei o que, eu comecei a conversar com ela falou, você não sabia disso? Eu falei, sei. É que a questão é que às vezes a gente não sabe conversar. Ela falou, o que falta para mim? Falou, falta você nascer de novo. E como? Eu tenho 2 faculdades já de teologia. Como eu preciso nascer de novo? Meu pai era crente, minha mãe era crente. Eu vivi no berço evangélico. Eu falei, você não nasceu de novo. Ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, pela forma como você está falando. Não apareceu Cristo, em 2 horas de conversa, Cristo não apareceu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Em 2 horas que nós estivemos conversando, não teve um momento que apareceu, ou a cruz, ou Cristo, ou a obra de Cristo, ou a vida de Cristo. Você apareceu o tempo todo na conversa. Tudo era em torno de você. Tudo em torno da sua vida, das suas necessidades, tudo em torno de você. Mas eu vim aqui para falar de mim, eu falei, ok, mas eu estou aqui para falar de Cristo. E sem Cristo não dá.
Os irmãos entendem isso? O novo nascimento, ele é extremamente importante para nós. Os irmãos entendem? É nobreza. Nós falarmos e falar a coisa. Ela falou assim: o senhor acha que tem que fazer isso? O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Falei: fecha para balanço. Falou: como assim? Fecha para balanço. O que eu vou fazer? Eu falei: vai jejuar e orar. Até que? Qual é a sua necessidade? Você não tem necessidade de Cristo, você tem necessidade de você. Então você fez o seu tempo, sua necessidade é você e você mesmo. Ela falou assim: é só isso? Ela não está aqui no nosso meio mais, infelizmente. Mas ela não conseguiu parar de olhar para ela. Os irmãos entendem isso? Nicodemos, ele só foi aparecer no sepultamento de Jesus. Acho que ele foi falar: será que está faltando alguma coisa? Vamos enterrar Jesus aqui. Pelo menos eu participo do enterro de Jesus. Mas ele não conseguiu participar da cruz. Ele não conseguiu participar da obra consumada. São só admiradores. Mas Jesus é nobre o suficiente para alcançar gente que também tem dinheiro, gente que também é letrada, gente que também está aí fora. Os irmãos entendem isso ou não? Jesus também era gentil e amoroso, presta atenção nisso. Vai chegar uma mulher na Galileia, abre para mim, João capítulo 4. Vai chegar uma mulher da Galileia, que ela vai chegar da seguinte forma, olha, vamos só para frente aqui. Vai chegar essa mulher, diferente do Nicodemos, diferente dele. Olha que chega essa mulher aqui. Quando Jesus veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, presta atenção nisso. Ele vai para frente, pronto, mais um. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Estava ali sentado, estava cansado. Jesus estava cansado. Mas vai chegar uma mulher no meio da história. Olha o que vem aqui nessa história. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí você vai cantar música, vai: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais aqui voltar. Mas quem que era essa mulher? Essa mulher era uma prostituta. Pastor, era uma prostituta, vivendo como prostituta. Ela já tinha 6 maridos. Imagina, se hoje você tivesse 6 casamentos, você falaria que você tinha 6 casamentos? Sim ou não? Imagina essa mulher, ela estava no 6º casamento, só que o 6º casamento não funcionava. Você falaria isso? Eu não falo para ninguém, porque imagina, pastor, minha vergonha. A mulher estava constrangida, ela já estava tendo nenhum tipo de relacionamento, ela já estava afastada. Por quê? Porque se você está no meio de pessoas que não mostram a beleza de Cristo, você vai se afastando. Se a célula não tem a beleza de Cristo, deixa eu dizer para você, se há condenação, culpa e acusação, nós estávamos conversando essa semana sobre isso. Acusação, culpa e condenação, o que você precisa? Prisão, não é? Ou não é isso? Quem foi acusado, quem é culpado e condenado, quem precisa? Cadeia. O diabo faz isso com todo mundo. Tem pessoas hoje que em casa elas são crentes, mas elas estão presas, porque já estão acusadas, condenadas e culpadas, porque vivem debaixo de condenação, não conseguem tomar uma decisão porque estão presas. Você vai falar: está presa o que? Se acontecer isso, se fizer aquilo, se for aquele outro, porque tem acusação, condenação e culpa. Essa mulher vivia desse jeito, ela estava presa ao sistema. Ela já não conseguia viver na cidade, era uma samaritana, não conseguia viver na Samaria. E ela vai em frente. E aí ela começou a colocar empecilho. Olha o que acontece. Você vai me achar? Olha o que ele fala: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeiro problema, vai para frente um pouquinho. Algo começa a acontecer aqui. Olha o que acontece. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Algo começa a acontecer. O diálogo começa a inverter. As coisas começam a entrar num novo rumo. Quantos aqui entendem isso? Então Jesus, ele entra como algo gentil e amoroso. Como é que ele trata o pecado dessa mulher? Vamos ver? Como é que você acha que ele trata o pecado dela? Você está casado 6 vezes, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada do... Olha o que ele vai falar para ela. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? Próximo. Olha o que ele fala para ela: tu porventura é maior que Jacó, para que possa tirar? E aí ele vai entrando, seus filhos, seu gado. Olha o 13. Afirmou Jesus: quem beber dessa água não tornará a ter sede.
O diálogo vai inverter, mas até chegar no momento dela. Olha como Jesus, ele é amoroso e gentil com essa mulher. Próximo. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Algo que eu vou fazer na tua vida é tão gentil e amoroso, que vai jorrar para todas as pessoas que chegarem perto de você. É assim que Deus estava falando. Só que o que ele fala? Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água para que não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar. O problema dela achava o seguinte: eu não vou mais estar em contato com eles, porque vai resolver minha vida. É o que a maioria das pessoas acham. As pessoas não entendem que elas vão ter que voltar, se não for aprovados, elas têm que voltar, e não tem jeito de nós não vivermos juntos. Olha o que acontece aqui mais. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aqui foi a resposta. Aqui está a sinceridade dela. Aqui falta, e às vezes nós precisamos entender qual que é a sua resposta seria aqui. Eu não vou falar nada para ele, não tem que saber da minha vida, mas olha o que ela disse. Ele respondeu à mulher: não tenho marido. O que Jesus fala? Sabe, às vezes nós não temos a sinceridade total. Nós não somos completamente sinceros nas nossas palavras, naquilo que Deus está nos chamando. E Deus está chamando a sinceridade aqui. Olha o que ele fala para ele: bem dissestes, não tenho marido. Porque você está tentando e não consegue. Os irmãos percebem a gentileza? Como é que você trataria esse pecado? Como é que você trataria essas questões? Quem está no teclado, por favor, suba só o teclado. Amém? E ele fala para o seguinte: no capítulo anterior ele não se manifesta como Messias, mas aqui ele se manifesta como Messias. Quero dizer para vocês, você precisa de um Messias, você precisa de um Deus. Cuidado para você não pregar o Evangelho, que é um Evangelho de culpa, acusação e condenação. Jesus não fez isso. Às vezes nós entramos pelo pecado, ele não entrou pelo pecado. Como é que ele entrou? Por água. Ele dá a volta até chegar no casamento. Deus está chamando a gente para um outro nível de igreja. Nós precisamos entender que tem um outro nível para nós estarmos. Mas pastor, eu quero ficar. Não tem problema nenhum, pode ficar. Nós queremos que nós avancemos para isso. Precisamos entrar no nível de gentileza, de amor, Cristo de compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Tinha um leproso, lá em Mateus capítulo 8. O leproso escutou o sermão do monte atrás de uma pedra. Atrás da pedra. Ele estava ouvindo o sermão do monte atrás da pedra. Leproso, ninguém toca nele, porque ele é pecador, ele tem lepra. Ele não pode tocar. Não sei se alguém já teve aqui, mas eu tenho uma geração atrás da minha família, uma geração de tios que tiveram hanseníase, que é lepra. Não sei se você já viu alguém com lepra. É horrível. Pedaços do corpo caem, partes do corpo são destruídas. E é tão interessante que tinha alguém disponível para tocar naquele pecado. E Jesus sai, a Bíblia diz que ele sai dali, ele toca, antes de curar o leproso, ele toca no leproso. Nós precisamos entender que ele é compaixão e tem misericórdia. E nós precisamos viver isso diante das circunstâncias. Às vezes é dentro da tua casa, não é longe não. Você precisa ser compaixão e misericórdia dentro da tua própria casa. Irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Às vezes a gente tem que ter compaixão e misericórdia porque a gente não conhece. Mas deixa eu dizer para você, às vezes está lá dentro da nossa casa a compaixão e misericórdia para a gente tocar. O Senhor está chamando a gente para um novo nível de gentileza, de amor, de vida. Nós precisamos entender que nós somos igreja assim. Smith e Wigglesworth, em inglês, bombeiro, mecânico, que eu falo assim que ele era torneiro mecânico na época dele. A esposa dele, professora, ensinou ele a ler a Bíblia. E ele pegou e começou a se manifestar como alguém contrário a que ela não fosse ao culto. Só que ela ia para o culto, falou assim: olha, eu preciso ir para o culto, eu preciso estar no culto. E
teve um dia que ele pegou e falou: ela não vai ficar mais fora. Ela pegou, trancou a porta, deixou ela para fora, no frio da Inglaterra, muito frio na Inglaterra. Ela fica para fora e ela dorme ali fora. Ele fala: ela deve estar arrependida. Quando ele abre a porta no outro dia, ela está deitada, encolhida, com um casaco que ela tinha, ela levanta e vai fazer, isso vai acabar com o feminismo total. Ela levanta, passa ali e vai. E ele pergunta: o que você vai fazer? Eu falo: eu vou fazer seu café. Será que nós não temos um tempo para a gente alcançar isso? O que você faria numa situação dessa? Risca peixeira, é a esposa do Lampião, que está pensando o quê? Maria bonita. O que você faria numa situação dessa? Os irmãos estão entendendo? Misericordioso e amoroso. Deixa eu para você, ela tocou nele, o homem se converte. Quantos foram, Carlos, que ele ressuscitou? 16 pessoas foram ressurrectas por ele. Mas se a mulher tivesse batido de frente com ele, no casamento dela, na situação que ela foi, realmente ela foi destruída. Mas se ela tivesse batido, será que teriam 16 pessoas ressurrectas? Os irmãos entendem isso? Os irmãos conseguem perceber que cristianismo é muito além do que você faz? Tem a ver com atitudes que Cristo faria no seu lugar. Você faria isso? Imagina, nunca. Ninguém é capacho, mas o marido se converte. E quando o marido se converte, ele só lê a Bíblia, só a Bíblia, e vira um grande homem de Deus. Tem irmãos aqui que vinham trazer a esposa aqui na porta, falou: aqui não entro. E a esposa só ali, ó, e chora, e ora. Irmãos, os irmãos estão entendendo que nós precisamos entrar num nível mais alto de gentileza, de amor, de graça, de vida. O Senhor está chamando você e a mim, amém? Amém? Você precisa entender que Deus está te chamando, para você entender a repreensão que Ele te dá é amorosa. Quando o Senhor repreendia os seus próprios discípulos, era também muito gentil e amável. Era gentil e amável. Se viesse alguém te dar um beijo, sabendo que vai te trair, o que você faria? Judas veio dar um beijo de Jesus, você aceitaria o beijo de Judas? Hã? Percebe como nós estamos longe? Nós estamos longe de precisamos ser iguais a Cristo. Pastor, mas como é que eu sou igual a Cristo? Começa a ver a beleza dele e você é transformado. Começa a ver a beleza de Cristo Jesus e tem transformação. Pastor, por que eu não sou transformado? Por que não tem transformação? Porque não está vendo beleza, você está vendo só defeitos, só críticas. Qual a beleza que você tem que ver da igreja? Ela é bela. Jesus escolheu alguém lindo para casar. A igreja é bela. Você consegue ver beleza em nosso meio? Fala para você, em gente feia, mas é bela. Nossa, percebe não? Pastor, o que é isso? É gente imprevisível. O Senhor consegue ver beleza na gente como igreja. O Senhor consegue ver beleza em mim. Fala para você. Consigo ver beleza no seu casamento, na sua casa, nos seus filhos. Você é um Cristo belo. O Senhor está chamando a gente para isso. Não consegue ver beleza aqui em Portugal? É só quando eu vou para a praia, pastor. Consigo ver. Você consegue ver nos portugueses, nos nativos que aqui estão algo belo? Consegue ver beleza na tua célula ou só ver defeitos? Cuidado só com o que você fala. Você pode ter uma próxima geração que não quer vir com você porque falta decisão da palavra e força do braço na palavra para a gente continuar. E não quero ir. Por que não quer ir? Porque fechou os olhos. Em vez de você mostrar o que é belo, você mostrou só os defeitos que tinha aqui dentro.
Já viu isso ou não? Tem gente que não quer mais nem casar, porque o casamento está ruim. Eu não vou nem casar mais. Ter filho? Uau, pelo amor de Deus! Vai tirar minha liberdade. Vai tirar tudo que eu tenho. Dinheiro. Vocês estão entendendo que nós temos que lutar contra isso aí, o sistema? Mas tem que mostrar algo belo. Ter filho é bênção não, irmãos? Eu acho bênção demais. Você consegue ver beleza em ter filho? Só dá trabalho, pastor. Irmãos, estava com um irmão hoje que eu falava, eu não sei com quem eu conversava, ele deitando com o filho dele. Estava falando comigo, ele falou: pastor, meu casamento é uma lástima. Eu falei: irmão, mas foi você que escolheu? Ele falou: fui eu. Eu falei: mas quando eu pego meu filho e deito com ele na cama, tudo muda. Eu falei: então começa a ver beleza no seu casamento também. Começa a ver beleza. Começa a ver algo belo. Ou você está vendo só tem defeitos. O problema é que o defeito vem às vezes que os outros ouviram. Lembra dos 10 espias? Você veio aqui para ver coisa boa nessa terra. Você veio aqui para ver algo belo nessa terra. Você não veio para ver defeitos de português, defeito de um, defeito de outro. Eu vim aqui para ver coisas belas e para falar do evangelho, para falar do reino. Quantos estão comigo aqui? Eu queria que você ficasse de pé onde você está e você falasse para o Senhor assim: Senhor, muda os meus olhos. Eu quero ver o que o Senhor vê. Tem alguém aqui que precisa